Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos aqui analisar a vitória do Flamengo em cima do Santos por 3-2. O Flamengo conseguiu essa vitória e vamos aqui nesse momento analisar a imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, créditos canal ESPN, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Mais uma vantagem mínima, o Santos empatava, estica mais um pouquinho para fazer uma vantagem mínima e satisfeito com aquilo ali. Quem tentou dar um pouco mais de dinâmica era quem vinha do banco ou com alguma mudança ou cansaço. Agora, um Santos que eu não me lembro, sinceramente, você acompanha muito o Santos, Abel, de volume, de tantas chances, de um Santos que incomoda. Poucos times foram incomodados pelo Santos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a gente pode dizer que em algum momento, em alguns momentos, em algumas fases do jogo, ele foi muito incomodado pelo Santos. Então diz muito sobre o que o Flamengo ainda não consegue fazer com maestria. A gente está vendo esse lance aí, o acompanhamento muito ruim de toda a defesa, principalmente do Léo Pereira, fica mais escancarado, sai muito na frente e chega muito atrás. Gol do Santos, então, ali empatando. O Flamengo já não fazia um grande primeiro tempo, apesar da vitória. Então, assim, o que tinha para evoluir no meio de semana, da quinta-feira para o domingo, só vejo o resultado como evolução prática. Porque depois não adianta quando ser derrotado, você fala, mas por que perdeu? Perde porque a gente tem que se debruçar sobre o desempenho. Não foi um desempenho dos mais brilhantes do Flamengo. Mais uma vez, a tal da passividade que o São Paulo criticou tanto contra o Red Bull Bragantino foi vista hoje em alguns momentos também. E preocupa, porque o campeonato do Flamengo não é para vencer o Santos por margem mínima. O campeonato do Flamengo é com um investimento, com um elenco, com um grupo que com as mudanças que tentou fazer no comando técnico, é saber onde dá para chegar mais longe. Venceu o Santos como venceu na Vila, burocrático, entregou o serviço, virou a página, 3 pontos, mas evoluiu muito pouco do susto que todo mundo, todo flamenguista, todo rubro-negro tomou com a passividade da última quinta-feira. Eu confesso que eu, assistindo ao jogo, tinha a impressão, às vezes, que o Flamengo estava em ritmo de treino do PAC. Primeiro tempo ali parecia aquele treino de 2 toques. O Flamengo tocando a bola e também me deu a impressão que o Flamengo pensava, a hora que a gente quiser, a gente vai lá e ganha o jogo. Mesmo quando o Santos fez os gols, empatou e tal, não sei se você teve essa impressão. Esse ritmo de treino do Flamengo é tipo, o adversário também não oferece tanta resistência, vamos ganhar quando a gente quer, ou é um Flamengo que continua cansado? Porque aquele Flamengo contra o Bragantino estava cansadíssimo. Boa noite, Abel, companheiros, boa noite, fã de esporte. E nem acho que, assim, depois do jogo contra o Bragantino, o Flamengo nem devia estar tão cansado, porque o time correu tão pouco, né? E correr cansa. Não correr não cansa, né? E o time não correu contra o Flamengo, contra o Bragantino, foi atropelado no nível de intensidade que o time de Bragança tem, é uma característica do Red Bull Bragantino, e por isso o Flamengo foi atropelado. E como bem pontuou o Pedro, o ritmo do Flamengo foi muito parecido no jogo de hoje. É que o Santos tem sido um adversário muito convidativo, né? Então, os times que enfrentam o Santos, eles geralmente se sentem confortáveis em campo. A gente viu o Corinthians na semana passada, no meio de semana, que é um time que não consegue jogar bem contra praticamente ninguém e se sentiu confortável para enfrentar o Santos. E eu fiquei com a mesma impressão que você. Primeiro tempo, um ritmo de treino total, Flamengo circulando bola com muita lentidão e não transformando esse controle do jogo em chances reais, né? Fez 1-0 com o Cebolinha, tomou o empate no contra-ataque, o que tem sido uma frequente, né, no Flamengo do Sampaoli. É uma marca, né, dos trabalhos do Sampaoli, especialmente aqui no Brasil, o risco que ele opta por correr, né? Então, pela maneira que o time gosta que ele gosta que o time se comporte ofensivamente, o time corre riscos atrás. A gente viu na época de Santos, na época de Atlético Mineiro, que era comum o Santos, era perfeitamente possível que os times do Sampaoli goleassem alguém e quando perdesse de goleada. Com o Santos ele perdeu, acho que do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto, de 5, de 4. É o tipo de risco que quando o jogo não é muito bem executado, o time fica muito exposto. E hoje contra o Bragantino foi um caso, e hoje foi um caso também, um jogo controladíssimo pelo Flamengo no primeiro tempo, né, com posse de bola ali girando, mas sem agressividade, e quando perdeu a bola, quando tomou um contra-ataque, ficou exposto, o Santos foi lá e empatou. O segundo tempo parecia um grande casados contra solteiros, assim, sabe aquele... Bem no final de churrasco, assim. Talvez o estádio vazio ajude, isso que eu ia falar. aumente essa impressão que a gente tem às vezes de treino. A de treino, acho que sim. Muito espaço para jogar, o Santos é um time que permite muito, joga com intensidade baixa, o Flamengo é o time que mais concede finalizações do Campeonato Brasileiro e concedeu muito para o Santos também. Então, assim, para efeito de tabela, foi uma vitória importante numa rodada em que o Palmeiras chega a 2 jogos sem vencer, que o Botafogo dispara, que o Grêmio sobe, que o Fluminense volta a vencer. Era importante que o Flamengo vencesse e venceu. Mas o saldo da semana é de um time que jogou mal em termos de intensidade os 2 jogos.
E é a característica que o seu técnico mais cobra, né? Então, acho que esses dois jogos mexem com o Sampaoli em relação à ideia, né? E a se destacar o jogo do Gerson. O Gerson fez um belíssimo jogo, tecnicamente, com espaço para jogar. A gente sabe coisas que o Gerson é capaz de fazer, e ele teve espaço para jogar, e ele fez coisas que ele é capaz de fazer. André Kfouri, boa noite. Boa noite, sua Abel. visão, sua análise é mais para o torcedor do Flamengo comemorar a volta aí dos 3 pontos ou se preocupar? Tudo bem, Abel? Boa noite, prazer em te ver. Boa noite, amigos. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos que nos acompanham. Eu estou muito com o que o Gustavo disse a respeito da descaracterização que o Flamengo mostra em relação ao que é a ideia de futebol do seu treinador. E foi procurado para ser contratado e comandar esse elenco, evidentemente, a gente só pode supor, pelo tipo de futebol que ele propõe, que ele sempre propôs. Que Não necessariamente, Não, parte da visão do dirigente. Não, peraí. Tem uma lógica. Não, sempre. claro. Sim, é lógico. Algumas diretorias não estão aprofundadas suficientemente Exato. nesse processo para que a gente tenha essa convicção. Mas é o que eu disse, eu suponho que a ideia tenha sido, pelo menos um dos motivos, né? O fato de ele ter sido treinador de Copa do Mundo, dirigido Chile campeão da Copa América, aquela coisa toda, talvez tenha pesado mais. Agora, quem acompanhou a carreira do Sampaoli aqui no Brasil, nos times que ele dirigiu, fora também, a seleção chilena, a seleção argentina nem tanto, entende que há nesses trabalhos uma mensagem. E essa mensagem ele mencionou várias vezes na sua entrevista coletiva de apresentação, quando ele disse aquilo que ele queria. Ele também mencionou as dificuldades que ele já sabia que teria, ou seja, vamos ter que antecipar etapas, não há tempo. Ele chega num momento do calendário, não só do campeonato, em que realmente é preciso fazer as coisas né, junto com as competições paralelas, administrando problemas, derrotas, etc. E ele vai tentando. Uma coisa é a gente entender que o Sampaoli se afaste um pouco daquilo que é a sua ideia principal de futebol para poder gradativamente adaptar o elenco do Flamengo àquilo que ele quer. E que esse elenco consiga fazer algumas vezes o que ele pede e que a gente tenha essa percepção quando o Flamengo joga. Esse é um time dirigido por Jorge Sampaoli. Dá até para entender que esses momentos sejam, ao longo de 2 meses e alguma coisa de trabalho, raros. Mas não dá para entender quando existe uma separação, uma distância tão grande, sendo que o próprio técnico vem a público dizer, olha, isso me preocupa. O termo que ele usou, o Pedro lembrou bem, foi passividade. É justamente o que jamais uma equipe dirigida por ele deveria, assim, transpirar. Especialmente depois de uma parada, né, que se imaginava que tivesse um efeito contrário, né? Seria um crescimento, né? E só complementar para você, é a característica do Sampaoli e, em tese, a característica natural do grupo do Flamengo. E você não vê hoje. Que foi um grupo, por muitas vezes, vencedor com intensidade. Zero passividade. Então, Exato. não casa. A questão física, que se aventou, né? Talvez o trabalho tenha sido tão forte durante esse período na parada de data FIFA que o time vai voltar lentamente ao momento em que, né, as pernas vão estar mais frescas e a gente vai poder ver o Flamengo um pouco mais elétrico em campo. Se você pensar no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo foi superado desde o minuto 1. Em todos os aspectos do futebol, inclusive o físico. Então, e não é que foi uma coisa assim, lá pela metade do segundo tempo deu para perceber uma queda. Não, o time já entrou. Então, assim, não há condição de entrar em campo e mostrar a intensidade necessária, a intensidade exigida pelo Campeonato Brasileiro de uma maneira natural. Hoje foi um pouco melhor. Evidentemente, o resultado não se discute, isso é óbvio. É uma vitória fora de casa, é uma vitória em que houve resultados que interessam diretamente ao Flamengo, tanto os times que venceram como os que não venceram. Mas continua sendo difícil enxergar. Quando a câmera mostra o Sampaoli em campo, a gente lembra que esse é um time dirigido pelo Sampaoli. E o que a gente está vendo em campo não é. Então isso ainda é intrigante, eu imagino que deva ser intrigante para ele, acima de tudo. Jean Oddi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Abel, tudo bom? Boa noite, companheiros. Pois é, eu entendo todas as críticas feitas à atuação do Flamengo e acho que elas fazem sentido. As críticas ao jogo também, do ponto de vista técnico, porque assim, o eletrizante tem a ver, que a gente está lendo aí, tem a ver única e exclusivamente com o placar e com nada mais, com o fato desse placar ter sido alternado, né? Então, uma hora o Flamengo na frente. Um jogo divertido. É isso, um jogo divertido. Agora, entendo as críticas,
Só acho que, assim, comparar qualquer coisa com o que a gente viu o Flamengo fazer no meio de semana, provavelmente a gente não vai conseguir até o final do ano. Ou melhor, com o que o Flamengo não fez no meio de semana. Porque eu acho que o nível de atuação do Flamengo, e eu concordo com vocês que hoje esteve muito abaixo do que esse time pode entregar e pode fazer, e ok, hoje poupando, por exemplo, o Arrascaeta, que é para mim indiscutivelmente seu melhor jogador do ponto de vista técnico, mas assim, é claro que esse Flamengo está muito longe do seu melhor nível. Só que atuações como essa, a gente já viu várias do Flamengo na temporada, no Campeonato Brasileiro. Eu cito, por exemplo, aquele jogo contra o Bahia, em que o Flamengo também venceu um time com 2 jogadores a menos, mas não fez um bom jogo. Eu acho que, para mim, esse jogo de hoje ele é muito mais comparável àquele jogo contra o Bahia, porque eu acho que o que a gente viu o Flamengo não fazer, aquela inoperância, aquela falta de desejo, de vontade, de gana que a gente viu contra o Bragantino, e sempre reforçando, como disse o Pedro, a diferença dos adversários é monstruosa hoje, né? O Bragantino é uma coisa, o Santos é outra, mas aí fica aquela coisa. Se você quiser olhar para quarta-feira, ok, houve até uma pequena evolução, porque jogando contra quem quer que fosse na quarta-feira, do jeito que o Flamengo jogou, ele não ia conseguir ter 67% de posse de bola. Podia jogar contra um time sub-20, um time de garoto, não ia conseguir. Contra o Santos ia. Então, mas eu acho que na quarta-feira... Não vamos esquecer que o Bragantino fez o seu melhor jogo em muito tempo. Exato, foi um baita jogo do encaixe, Bragantino. Né? Porque foi um Flamengo no seu pior estado contra um time que tem o tipo de característica que, para a morosidade que o Flamengo apresentou, seria fatal. Né? E hoje... eu nem acho que, do ponto de vista técnico e tático, a atuação se assemelhou à de quinta-feira. Mas a intensidade, assim, o ritmo foi parecido. A diferença é que o Santos tem um ritmo diferente do Bragantino. Se você tira o primeiro gol, você tira o primeiro gol do Flamengo, os 15, 20 minutos iniciais do Flamengo, início do jogo, o recorte do primeiro tempo, você pega um Bragantino encaixado e ia fazer de novo. Ia fazer de novo o que fez. Porque é o que o Zupac falou. O primeiro chute foi o gol do Cebolinha, 21 minutos. Tem um encaixe. Era o Flamengo que não dava nada e o Red Bull que queria tudo. Hoje era um Flamengo que não dava nada, mas tinha um Santos também que não queria nada. Então, em algum momento, vai ter aquela confusão ali, quem vai, quem sobe, quem não sobe, e a bola vai sobrar pro Cebolinha. O Red Bull Bragantino não te daria essa bola. E você vinha mal, o Flamengo vinha mal. Os 20 minutos iniciais do Flamengo, para mim, em termos de comprometimento, entrega, intensidade ou passividade, como queiram chamar, lembra muito. Aí o desenho do jogo depois é um gol, aí o Santos tenta escapar, aí depois volta o Flamengo porque precisava... O Flamengo fica negociando muito pouco, uma vantagem mínima. Assim, é diferente pelos encaixes, mas eu acho que... É curioso como a gente está falando, né? Assim, rodada após rodada. Desde que o campeonato começou, a gente fala, isso não é só em relação ao Flamengo, e acho que talvez seja um indício do equilíbrio do campeonato. Quantas vezes a gente senta nessa mesa e fala que o time... o que valeu... foi o placar. O que valeu foi o resultado. Ou seja, times que jogam mal e vencem, times que jogam bem e perdem, isso tem acontecido demais. E talvez por isso a gente tenha hoje, do 2º ao 8º colocado do campeonato. Esquece o Botafogo, né? Esquece não, a gente vai falar muito do Botafogo. Mas do 2º ao 8º colocado, a gente tem uma diferença de 3 pontos. Quer dizer, a tabela, você tirando o Botafogo, a tabela na parte de cima, completamente achatada, porque se ganha e perde, está até acontecendo independentemente das atuações de cada time. É um ganha e perde, quem joga mal ganha, quem joga bem perde. Isso tem acontecido o tempo todo. Né? Você citou o jogo contra... Desculpa, André, rapidinho. Você citou o jogo contra o Bahia, que foi um jogo que o Flamengo ganhou com dificuldades. Eu lembrei do jogo contra o Corinthians. Fazia tempo que o Corinthians não jogava nada, o Corinthians dificultou. Jogou melhor que o Flamengo. Jogou melhor, o Yuri Alberto, que acabou atrapalhando mais o Corinthians do que ajudando, e aquele gol do Léo Pereira machucado no final e o Flamengo ganha. Mas houve jogos como, por exemplo, Fluminense pela Copa do Brasil. Flamengo e Fluminense. Aquele jogo foi o Flamengo do Sampaoli que o torcedor do Flamengo foi espera, mais até agora. Mas quando o Flamengo fez aquela apresentação, embora não tenha ganhado o jogo, eu acho que todo mundo que acompanha futebol mais de perto disse, olha, esse é o time que o Sampaoli quer. Foi o jogo mais característico de Sampaoli. E nunca mais foi o primeiro do mata-mata contra o Fluminense. 0-0. E nunca mais aconteceu nada nem parecido. Tanto que Fabrício Bruno dá aquela declaração, não dá para fazer o jogo que a gente fez contra o Fluminense e 3 partidas de M depois. O que mostra que às vezes também o próprio grupo não entende o que está acontecendo. E essa declaração já foi faz tempo. Foi
uma semana, 10 dias depois daquele jogo contra o Fluminense. Quando o Flamengo venceu o Grêmio por 3-0 no Maracanã, se não me engano, estávamos nós 4 aqui. O Abel não era isso? Sim. E a gente falou sobre o número de finalizações que o Flamengo permitiu ao Grêmio. O Cunha foi melhor em campo. Exato. Falamos a respeito disso aqui. E falamos durante um bom tempo, aliás, porque foi um jogo estranho do ponto de vista, né, do desencaixe entre desempenho das duas equipes e o resultado. Ninguém colocou em questão a vitória do Flamengo. O que se falou foi a diferença de gols talvez tenha sido exagerada para o que o Grêmio mostrou. O Renato elogiou o time. E quando o Renato elogia o time, eu acho que a gente fala assim, ele não está errado, porque o Grêmio não fez um jogo ruim. E aquele jogo foi bom, né, André? Ao contrário do jogo de hoje. Exato. Sim, Os dois são jogos com muitos gols, E mas acho que o jogo a vitória do Flamengo sobre o Vasco, entendendo as limitações do Vasco, mas ali também acho que foi um ponto alto. O primeiro tempo do jogo contra o Vasco foi um Flamengo de Sampaoli, com digitais do Sampaoli. Mas olha como a gente tem que pesquisar com lupa para achar eu volto àquele jogo contra o Grêmio, porque saindo do programa, como acho que acontece com todo mundo, você, né, dá uma checada nas redes sociais e tem ali um pouco de repercussão e tal. E era uma coisa até estranha, a quantidade de torcedores do Flamengo ativos nas redes sociais, reclamando da nossa má vontade num dia que o Flamengo ganha de 3-0. Isso é um exemplo do oba-oba característico do torcedor, não só do Flamengo. Uma vitória por 3-0, não importa como ela acontece, é motivo para falar agora vai. Todo mundo fala agora vai. Sim. Todo mundo generalizando, que não é uma coisa boa. Às vezes, essa vitória, ela não era para ter sido por 3-0. E traria outro tipo de impacto. Traria outro tipo de análise e certamente não teria o agora vai. O problema é, até agora, o agora vai. Esse é o ponto. A gente hoje falava aqui na... Desculpa, diga, Pedro. O Jean estava aqui no pós-jogo... Você estava, né, Jean, no pós-jogo do 4-0 para o Red Bull Bragantino. E a gente falava isso. Há algum tempo, a gente pontuava muito a tal sequência positiva de resultado do Sampaoli. Mas há algum tempo também, em que pese a má vontade do torcedor, a gente já vinha pontuando. O Zupac falou, o Flamengo concede muita chance. O Flamengo flerta com o risco ali de uma vitória mínima que às vezes não era para ter acontecido, mas vai enfileirando vitórias, algo que não tinha. Antes não tinha desempenho nem resultado. Passou a não ter o desempenho brilhante, à lá Sampaoli, todo mundo esperava, mas tinha o resultado. E agora ele preocupa, você que usou o balanço da semana, né? Sim. O balanço da semana ele não é positivo. O torcedor, mas assim, ele olha com um pouco mais de atenção, que ele está olhando para frente, ele está olhando um Alcas na quarta-feira, ele está olhando o que vai ser do Flamengo para a sequência da temporada, ele vira e fala, não foi bom. Paramos 10 dias, não jogamos o que não jogamos contra o Red Bull. Mas eu acho que o trabalho é bom. O saldo do trabalho é bom. Mas a gente está falando um saldo do trabalho. Eu acho que não é... Desculpa interromper os amigos. Lógico. Vamos acompanhar São Paulo? Por favor. Vamos lá? Depois a gente continua aqui. Vamos lá. Então essa daí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, venceu a partida por 3-2. E um detalhe importante é que o Flamengo agora continua na terceira posição do Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que vai acontecer. Tem a entrevista com o técnico São Paulo, a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês. Deixe o seu like, escreva nos comentários a sua análise referente à partida e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.